Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Esta é a edição de número 32 do ano de 2023 do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, André Reis, e as participações de Edgar Tão, André Zola e a de Gilberto Silva, dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, trazemos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos o tema Amor Fraterno, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal, item 7º, Simpatias e Antipatias Terrenas, apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 389 a 391, encerrando este item 7º. E vamos iniciar o item 8º, que é o esquecimento do passado, apresentando nossos comentários diante da pergunta de número 392. E no quadro Momento Evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 97, intitulada A Palavra da Cruz. E no quadro Um Diálogo à Luz do Espiritismo, estamos utilizando o livro de Valdo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa, volume 1, capítulo Sonhos, item Como Reprogramar os Sonhos. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita.
O nosso editorial de hoje, extraído do site Momento Espírita, tem por título Amor Fraterno. O rei Salomão foi um rei judeu considerado dos mais sábios. Durante seu reinado, viveram em Sião 2 irmãos que eram agricultores e semeavam trigo. Quando chegou a época da colheita, cada um foi colher o trigo no seu campo. Uma noite, o irmão mais velho juntou vários feixes da sua colheita e os levou para o campo do irmão mais novo, pensando: meu irmão tem 7 filhos, são muitas bocas para alimentar. É justo que eu lhe dê uma parte do que consegui. Contudo, o irmão mais novo também foi para o campo. Juntou vários feixes do seu próprio trigo, carregou até o campo do irmão mais velho, dizendo para si mesmo: meu irmão é sozinho, não tem quem o auxilie na colheita. É bom que eu divida uma parte do meu trigo com ele. Quando se ergueram ambos pela manhã e foram para o campo, ficaram muito admirados de encontrar exatamente a mesma quantidade de trigo do dia anterior. Chegada a noite seguinte, cada um teve o mesmo gesto de gentileza com o outro. Novamente, ao acordarem, encontraram seus estoques intactos. Foi na terceira noite, no entanto, que eles se encontraram no meio do caminho, cada qual carregando para o campo do outro um feixe de trigo. Abraçaram-se com força, derramaram muitas lágrimas de alegria pela bondade que os unia. A lenda conta que o rei Salomão, ao tomar conhecimento daquele amor fraterno, construiu o templo de Israel naquele lugar da fraternidade. O amor fraterno é um dos exercícios para se alcançar a excelsitude do verdadeiro amor. Os que nascemos numa mesma família, como irmãos de sangue, somos, as mais das vezes, espíritos que já nos conhecemos anteriormente em outras existências. É isso que explica os laços do afeto que nos unem. Embora ocorram casos em que os irmãos se detestem, chegando mesmo ao ponto de se destruírem mutuamente, comove observar como tantos outros se amam e se auxiliam. Percebe-se, pela sua forma de agir, que nasceram para amparar-se mutuamente e alcançar objetivos altruístas. É comovente observar como Deus dispõe os seres de forma a exercitarem o amor. Lembramos de uma família na qual o segundo filho é portador de enfermidade que o impossibilita, desde os verdes anos da infância, a ter uma vida dentro dos parâmetros considerados de normalidade. Necessita de amparo constante, pois até mesmo as refeições não consegue fazer sozinho. É o irmão menor, extremamente dedicado, sempre pronto a atendê-lo. Eu ajudo, são suas palavras mais frequentes. Amor fraterno. Felizes os que aproveitam a oportunidade do exercício e estabelecem pontes eternas do seu para o outro coração. Nossas famílias são planejadas antes de renascermos. Nesse planejamento são levados em conta os nossos contatos anteriores. Isso explica, sem sombra de dúvidas, as simpatias e antipatias que desde o berço envolvem os que nos reunimos em uma mesma família. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma,
de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos agora ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos, aqui no nosso programa Verdade e Luz, e vamos iniciar então com a questão de número 389, onde o codificador Allan Kardec faz a seguinte pergunta: de onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Zola. E os espíritos respondem: espíritos antipáticos, que se percebem e se reconhecem sem se falarem. Amigo e amiga ouvinte, telespectador e telespectadora do programa Verdade e Luz, Edgar e André. É incrível uma frase antiga que tem um significado no dito popular, né? Quem bate esquece, quem apanha não. Por quê? Porque quem sofreu a vicissitude, sofreu o problema, passou por este constrangimento, se sente marcado, se sente magoado, se sente ofendido e carrega consigo os dramas que um dia, quando enobrecido pelo coração, talvez possa perdoar. Não é a conversa agora falar de perdão, a conversa agora é falar de repulsa, de antipatia. Então, aquele espírito que foi vítima de uma situação dessa natureza, é natural que ele tenha para com o agressor reservas e consiga identificá-lo de longe. Da mesma forma, quando se envolve em disputas doentis, combativas, isto vale até na existência para o espírito encarnado. Ele acaba guardando um para o outro, pelo mesmo mecanismo da afinidade, o laço de revolta que os une. E esses laços, eles existem. O problema é quando eles se tornam nós. E esses nós atravessam a existência e vão para outras existências. Aqueles que trazem nos seus arquivos as experiências desses conflitos, dessas revoltas, dessas fragilidades, dessas acusações, de ter sido vítima ou algoz, ao perceber a presença da vítima ou do algoz, ambos procuram se proteger um dos outros. E esta proteção se manifesta naturalmente numa antipatia, que nada mais é que uma reserva natural de autoproteção daquilo que está submetido ou de que foi submetido. A grande questão é, a partir do momento, do mesmo jeito que tem amor à primeira vista, né, também tem revolta à primeira vista, tem constrangimento à primeira vista, tem dor à primeira vista, porque emana de experiências já vividas, já passadas, que já estão marcadas pelo Espírito. Então é natural que, sem se conhecerem, sem nunca terem se visto, mas por terem passado por experiências constrangedoras de forma comum, a afinidade os atrai, o magnetismo os aproxima e automaticamente o instinto os preserva. De que forma? É natural que as antipatias busquem se distanciar um dos outros. A solução para isto? Há caminhos para isto? Sim. Ao longo do estudo, nós iremos apresentar soluções. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, mas muito cuidado, né? Quando a gente vai sugerir que as pessoas devem perdoar o outro. Sugerir, sim, porque é dever de ofício sugerir isso, mas entender que é uma tarefa árdua, difícil, porque quem foi submetido ao sofrimento, apanhou, realmente tem dificuldade para esquecer. Muito bem, muito obrigado, Zola, pelas suas considerações.
Vamos à questão de número 390, onde Kardec questiona: a antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Edgar. A essa pergunta de Allan Kardec, a de número 390, os espíritos respondem da seguinte maneira: dois espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude do modo de pensar, mas, à medida que eles se elevam, os matizes se apagam e a antipatia desaparece. É bastante interessante Kardec elaborar essa pergunta logo após aquela outra que o Zola inclusive respondeu, falando dessa repulsa instintiva, dessa antipatia, dessa resistência que muitas vezes existe, surge, sem que haja ali uma explicação, vamos dizer, racional ou de alguma forma fundamentada numa experiência de convivência que sequer existiu. E é interessante porque Kardec considera, aliás, Kardec propõe uma reflexão em torno da natureza espiritual destes espíritos que encontram certa resistência, certa repulsa na própria relação que ali, de alguma forma ou de outra, poderia ser elaborada. E vejamos que a resposta dos espíritos reveladores é dizer que necessariamente eles não significa que esses espíritos tenham uma natureza má. E que muitas vezes essa antipatia origina-se por diferenças de opiniões, de modos de pensar, de ideologias, que antes de tudo sabemos é um conjunto de ideias que todos nós abraçamos, de valores mais ou menos definidos, mais ou menos elaborados conosco e com outro, evidentemente. Ora, é interessante observar também que a palavra antipatia, a sua etimologia, ela se deriva do grego antipateia. Anti é o prefixo contra. Pateia significa afeição, significa sentimento. Então, a simpatia gera um estado contra a afeição. Os espíritos se afastam porque não se encontram afetuosamente, aí no caso, fazendo uma referência etimológica também ao grego, a simpatia, não é? Que significa sim é o prefixo junto, e como eu disse, pateia é o afeto. Então vejamos que não há esse envolvimento para que eles, a princípio, se unam, por conta mesmo das divergências existentes em vários aspectos. Tanto os espíritos apontam que são vários aspectos, que eles vão usar mais tarde a palavra matiz, que é uma combinação, né? Eles vão dizer, à medida que se eleva o entretanto, essa combinação, os matizes se apagam, as diferenças, esse acervo de opiniões contrárias acaba diminuindo, para não dizer, inclusive, desaparecendo completamente, e a antipatia, portanto, deixa de ter uma razão de ser. O Zola trouxe aspectos muito bem fundamentados no que tange a experiências desagradáveis, nocivas, tóxicas, dolorosas no passado. Todavia, existem estas características que naturalmente nos escapam, mas, sobretudo, estas outras que sinalizam as divergências, até porque, amigos e amigas, nós mesmos nos unimos hoje, enquanto encarnados, àqueles que apresentam mais afinidade conosco. Naturalmente, nos afastamos, e não significa aqui
querer dizer que nos antipatizamos com as pessoas que pensam diferente de nós, que as pessoas que naturalmente têm outros posicionamentos, eventualmente outros valores, não importa. O fato é que é bastante natural que convivamos entre os nossos semelhantes, entre aqueles que pensam mais ou menos como a gente. Entretanto, o tempo passa e nós percebemos que essas divergências são, de uma forma geral, pequenas, perto da grandiosidade que essa pluralidade de expressões, de sentimentos, de ideias pode patrocinar. Porque nós ganhamos mais com as diferenças do que com as semelhanças. Entretanto, especialmente hoje, na vida contemporânea e principalmente nas redes sociais, nós criamos as chamadas bolhas, que são exatamente o agrupamento de amizades, de seguidores, de pessoas que nós compomos ali na nossa grande comunidade virtual, de pessoas que pensam conosco. Porque é muito fácil, né, Zola e André? Alguém que não pensa como a gente, num clique de mouse, nós nos afastamos dessas pessoas. A gente deixa de ser amigo, a gente deixa de seguir. Então é muito simples hoje a gente não encontrar, assim, eu diria, oportunidade para o estudo, as reflexões, a aproximação com aquele que diverge da gente. E mais uma vez eu ressalto, a divergência pode ser muito positiva, pode ser muito educativa e engrandecedora, desde que nós saibamos respeitá-las, compreendê-las, não é acatá-las, não é aceitá-las, mas sobretudo, compreendê-las, especialmente entendendo que o outro pode pensar diferente de mim e não necessariamente ser antipático a mim, né? Então são questões muito interessantes e oportunas que nós podemos analisar sobre esses aspectos levantados pelo amigo Zola na questão anterior, na 389, e estes agora que nós sugerimos aqui na continuidade dessas considerações na 390, André Zola e amigo André Reis. Muito obrigado, Edgar. Vamos aqui agora, no nosso programa Verdade e Luz, fazer um pequeno intervalo para a web rádio Verdade e Luz. Voltamos em seguida. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Voltamos ao nosso programa Verdade e Luz e vamos à última pergunta do item 7 de simpatias e antipatias, que é a de número 391. A antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquela cujo espírito é o pior ou o melhor? Zola. E os espíritos da codificação respondem numa e noutra. Mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau sente antipatia por quem quer que o possa julgar e desmascarar.
vendo uma pessoa pela primeira vez, percebe que ela vai desaprová-lo, seu afastamento se transforma então em ódio, inveja, e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito sente repulsa pelo mal porque sabe que não será compreendido por ele e que ambos não participam dos mesmos sentimentos. Mas, seguro de sua superioridade, não sente contra o outro nem ódio, nem inveja, contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. Eu fico pensando sobre esta questão que nós estamos conversando, que o fato é o mesmo, a diferença é a reação de cada um. Quanto mais evangelho nutre e orienta, mais a pessoa deve compreender. Quando menos o evangelho orienta, mais a revolta se apresenta. Né? Então, o que fica claro é que o fato é o mesmo. A forma de se comportar perante ele é que depende da intimidade de cada um. E uma das coisas que causa antipatia, e eu quero trazer também para a nossa conversa agora, bem rapidamente, se chama orgulho. Porque o orgulho dá-nos a impressão de que o nosso entendimento, que a nossa compreensão, que a nossa forma de ver é a melhor, é a única, é a verdadeira e é a que faz sentido. E falo isso em todos os campos sociais, que vai da família ao templo religioso, da escola ao lazer. Por quê? A partir do momento, e aí vamos trazer a situação para nós, não vamos transferi-la para ninguém. A partir do momento que nós entendemos e começamos a nos achar superiores ou melhores ou algo mais que alguém, nós começamos a desenvolver pelos outros antipatias. E isto é um cuidado que temos que ter se nossas atitudes em relação ao próximo estão fundamentadas nessa posição egoística e orgulhosa. Se os outros têm esta posição, são os outros. Por os outros nada poderemos fazer, mas temos que entender que é o outro. A partir daí, diante da resposta que os espíritos apresentam, cada um de nós tem que saber aonde está, o que está fazendo e como se coloca. Porque esse cuidado é muito valioso para que a gente construa mais simpatias do que antipatias. A grande questão é quanto estou construindo de simpatias na minha convivência pelo simples fato de aceitar que os outros são os outros, como eles são, e não como eu imagino ou gostaria que fossem. Obrigado, Zola. Vamos então, nós encerramos então, como eu disse, esse item 7º do capítulo 7º, né? O item 7º, simpatias e antipatias terrenas. E vamos dar início ao item 8, esquecimento do passado. A questão é a de número 392. Kardec pergunta: por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? Edgar. Aqui os espíritos reveladores respondem a nós. O homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Eu costumo afirmar que o esquecimento do passado talvez seja um dos presentes mais valiosos que Deus deu à criatura humana quando da reencarnação. Tamanha a importância e a relevância em termos mais profundos desse gesto de profundo amor que Deus tem para com todos nós. Essa questão é tão importante que ela é abordada em diversas obras da codificação e inúmeras vezes, inclusive. Há um capítulo muito especial, inclusive eu fiz um recorte que eu quero trazer para os amigos e as amigas que nos ouvem, que nos assistem,
Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 11, Kardec faz uma interessante abordagem sobre o esquecimento do passado. E é curioso observar, e é que eu já faço um contraponto. É bastante curioso observar como as pessoas desejam conhecer, desejam saber algo relativo ao passado. E assim, é tão difícil a gente lidar com as nossas questões do presente. Eu imagino se nós tivéssemos as portas do passado abertas. Como não seria ainda mais complicado para nós? Se muitas vezes nos debatemos dolorosamente nas lembranças do que fizemos no dia anterior, no ano anterior, há 5 anos atrás, não importa. Se muitas vezes para a gente já é tão doloroso conviver com os nossos equívocos de ontem, desta existência, imaginemos a dificuldade e a dor que não seria se nós tivéssemos acesso aos lances do passado que muitas vezes poderiam, como talvez de fato possam ser, ainda mais difíceis, ainda mais dolorosos. E é por isso que Kardec, nesse item 11 que eu acabei de trazer para vocês aqui, e esse recorte que eu quero apresentar inserido nele, vai trazer uma afirmação muito interessante e importante para nós. Vejamos, Kardec escrevendo sobre esse tema, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Interessante ele colocar, aliás, né, André Reis e André Zola, interessante ele colocar essa questão do esquecimento do passado dentro desse capítulo, Bem-aventurados aflitos, né? Quer dizer, qual o propósito de Kardec? Seria de considerar que as aflições do mundo estão ligadas àquilo que fizemos no passado? Evidente que sim, mas também seria aquela de afirmar com segurança de que caso não esquecêssemos o passado, viveríamos ainda mais inquietos e perturbados e aflitos no dia de hoje. Então Kardec vai dizer o seguinte, vejam só. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso uma vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, e aqui Kardec generaliza, porque de fato nós podemos entender assim, em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. E é por isso que eu acho, Zola e amigos, que Kardec coloca aqui, né, dentro do bem-aventurado aos aflitos, porque, de uma forma geral, saber algo do nosso passado, e aqui eu falo passado reencarnatório, claro, inevitavelmente provocaria-nos inquietações generalizadas. Por isso que eu considero que o esquecimento do passado é um presente de Deus para a criatura humana. Porque parece, nós temos a impressão de que no livro da vida, a gente abre esse livro, as páginas estão em branco, nossa história nem antes, nem depois, e a gente começa a reescrevê-la, né? E nós vamos estudar nos programas seguintes que o esquecimento do passado não limita-nos às aquisições, às inclinações, às tendências, às impressões, às intuições, né? Isso vai ser abordado mais cuidadosamente no futuro. Agora, que de fato é uma bênção, inegavelmente é uma bênção. Quantos não são aqueles que aqui e agora clamam aos céus para que esqueçam de determinada passagem, de determinado evento, de determinada dolorosa circunstância da vida. Somos muitos aqueles que querem apagar o passado, tamanho constrangimento e dor que muitas vezes ele tem nos provocado. Então, se a cada reencarnação temos uma nova oportunidade de recomeço,
nós podemos entender, portanto, que a cada reencarnação, esquecer o passado é recomeçar uma vida, digamos assim, aliás, uma existência, digamos assim, algo limpa em termos memoriais. Pensemos nisso, portanto, amigos e amigas. Muito obrigado, Edgar, pelas suas considerações. Acabamos, então, hoje o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, convidando ao amigo ouvinte, telespectador, para estudar conosco, né? Nosso intuito aqui, dentro das nossas considerações imperfeitas, é trazer ao amigo, né, esse interesse em buscar o estudo, buscar, né, folhear, mesmo que seja na internet, aí, as obras básicas do Espiritismo. Vamos ao nosso próximo quadro do programa. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. No nosso quadro de agora é o Momento Evangélico, onde utilizamos o livro Fonte Viva. E hoje é o capítulo 97, intitulado A Palavra da Cruz. E temos aqui, extraído da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E aqui, amigos e amigas, Emmanuel começa a sua digressão da seguinte maneira: a mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológio do Mestre situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus, sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muito, incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouros que a imprudência desfaz, e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbe, vezes sem conta, à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o Mestre, quanto o Mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. Bem, eu entendo aqui, com o Edgar, Zola,
essa, parece, necessidade da gente reafirmar a dor, né? Raramente falamos de tantas curas, de tanto bem que Jesus, né, demonstrou. Então, preferimos ficar relembrando a dor, o sofrimento dele na cruz e não entender, né, que ele subiu ao céu, que ele ressurgiu entre os seus amigos, né, seus discípulos. Então, muitos ainda preferem ficar presos a essa imagem, né, do que se libertarem da cruz. Parece que querem ficar crucificados, né, presos à materialidade, esquecendo dessa grandeza do mundo espiritual, esse que Kardec nos auxiliou a desvendar, a despertar. Será que é esse o caminho, Edgar? É por aí essa mensagem? Eu penso que sim, né? Eu vivo dizendo que a época da Páscoa, onde naturalmente ficamos num recolhimento íntimo muito profundo, relembrando exatamente esse Calvário, relembrando a mensagem da cruz, todo o significado posterior à ressurreição, os últimos acontecimentos com Jesus, não é? E a imagem que eu tenho muito forte é que, embora a tremenda dor, há uma mensagem simbólica, que é essa que Emmanuel procura resgatar, dessa palavra da cruz, né? O que a cruz está dizendo para nós, né? O que essa experiência de Cristo está dizendo para cada um de nós? E, essencialmente, eu creio que acaba sendo extremamente necessário nós descrucificarmos Jesus, porque, de fato, a gente fica preso a essa ideia, a essa imagem, a essa concepção de que Jesus morreu por nós e que, por conta disso, nós somos redimidos dos nossos pecados, né? Exatamente por conta dessa entrega, desse Calvário, o martirológio de Jesus, né? A exegese que isso significa em termos de estudo evangélico. Todavia, esse simbolismo vai muito além, tremendamente além dessa questão, eu diria, do sofrimento físico, né? Ou do martírio. Emmanuel estuda uma questão interessante falando, perguntam para ele lá no livro Consolador, O Consolador, que ele escreve, que ele responde às questões, qual seria a dor de Jesus no momento da crucificação, se é possível mensurar e de que maneira a gente pode mensurar isso, né? Porque essa dor também é uma palavra, né? É uma mensagem, é exatamente esse movimento simbólico. E Emmanuel diz que, acima de toda e qualquer dor física que Jesus tenha sentido ali, o grande lance da mensagem da cruz e do sofrimento de Jesus é a sua angústia espiritual, né? É a dor espiritual de perceber que nós não entendemos a mensagem, que nós não compreendemos as lições, que nós nos aprisionamos, tal qual a figura trazida por Emmanuel, né, da aranha encarcerada nas próprias teias. Nós também acabamos por nos aprisionar em nossas próprias limitações, imperfeições e eu diria questões mundanas, né, relativas ao mundo, terrenas, assim, absolutamente materializadas. Então, descrucificando Jesus, nós seremos capazes, assim, de entender essa mensagem com mais substância, né, com mais profundidade. E aqui eu só deixo uma pergunta no ar, né? Eu sempre imaginei, Zola, que para alcançar o que Cristo alcançou, nós teríamos que obrigatoriamente sofrer tanto quanto ele. Essa era uma ideia primitiva minha, né? Hoje eu acho que não. Hoje eu acho que nós não vamos precisar ser crucificados, né? Para ascender rumo à glória divina. E aqui eu deixo essas reflexões, porque muitas vezes o sofrimento, a gente se apraz com o sofrimento, né? Nós temos um certo masoquismo em que porque a gente aquela questão, né, Edgar? Nós precisamos passar pela fieira do mal? Pois é. Necessariamente não. Claro. Mas nós, pelas nossas irresponsabilidades, inconsequências, acabamos caindo ali.
Mas não Eu precisaríamos diria, passar por ainda isso. da feira do mal e do sofrimento, né? E também do sofrimento. Quer dizer, o sofrimento é uma condição sine qua non humana? É uma pergunta Então, que a gente tem que saber responder, né? sim, não tenha dúvida. Dizem que a Bem, dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional, não é isso? sim, é verdade, isso é fato, Né? né? O Isso é sofrimento um é fato. opcional? Então, para muitos é, né? Pois é. Para muitos é. Então, a cada um segundo as suas obras. Vamos então encerrando essa parte do nosso programa, que foi o momento evangélico, agradecendo ao Edgar as suas considerações. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos agora ao nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Estamos utilizando o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, onde teve a organização de Cláudia Saigusa, fazendo as questões, né, para Divaldo e Divaldo respondendo. O capítulo que estamos é o capítulo Sonho e o item Como reprogramar os sonhos. Então, é feita a seguinte pergunta a Divaldo. Você, em algumas palestras, diz que é possível reprogramar o sonho. Como fazer isso? E Divaldo Pereira Franco responde: essa é uma proposta da psicologia que podemos pôr em prática quando o desejarmos. Quando se tem uma fixação neurótica, uma lembrança de algo culposo, sonha-se sempre com aquele fato desagradável acontecendo, ou com pesadelos que parecem levar à morte. Há um acidente, a qualquer efeito grave. Ao despertar-se assustado, bem no momento máximo do acontecimento onírico, a pessoa refaz o sonho e programa o final feliz. Volta a deitar-se e as últimas impressões transmitidas ao subconsciente fazem que o sonho se repita sem o impacto infeliz de antes. É certo que não se dará no primeiro tentame. Necessita de muita insistência. Vamos encharcando o inconsciente com a proposta nova, e no futuro sonho, aquela imagem anterior, substituída, permitirá que o concluamos de maneira ditosa. Bem, interessante, né? O que o Divaldo responde. Mas, Zola, tem como nos preparar para o sono? Ou seja, devemos nos preparar para o sono? Como seria essa maneira para ter um sono mais equilibrado, não sei, mais suave? Temos como fazer isso? Qual a sua opinião sobre isso? Bom, eu vou dar a minha opinião, né? Sim, claro. Você se prepara para o sono durante o dia, durante a vida. E não apenas, eu entendo que às vezes há uma certa interpretação limitada quando você acha que após um dia tribulado, combativo, conflituoso, o fato de você sentar-se à cama, ler uma página evangélica e fazer uma prece que você vai dormir em paz. Você não vai dormir em paz. Porque nós não somos esse Lego, onde uma parte, uma peça só, é capaz de mudar a cor de toda a estrutura. Então, como é que se prepara para o sono? Se preparando para o dia.
Como é que se prepara para o dia? Se preparando para a vida. Então, o sono é parte da nossa história, é parte daquilo que semeamos regularmente, constantemente, diariamente, ao longo de tudo que fazemos, participamos, atuamos, de tudo que lemos, assistimos, vemos, e aí o sono é parte deste processo. Então, se quisermos reprogramar o sono e reprogramar o sonho, temos que reprogramar nossas atitudes, nosso comportamento, nossas opções, nossas escolhas, nossa vontade e nosso pensamento. Né? Então, diante deste conjunto, é como teremos o sonho, é como ele será. Pesadelos, conflitos mentais, todos estamos submetidos, uma vez que o nosso cérebro ele tem um mecanismo de proteção e de blindagem natural a partir da sua atuação, na sua etapa de acomodação de tudo aquilo que transitou e passou por ele através de inúmeras descargas eletromagnéticas. Porém, enquanto espíritos, eu também tenho a minha visão ampliada de uma realidade espiritual. Né? Então, essa visão ampliada também interfere diretamente no meu sono, no meu sonho e no meu pesadelo ou no meu sonho mais elevado. Então, é este conjunto que irá tratar, lidar, favorecer e ajudar-nos a ter pelo menos noites mais tranquilas, sonos reparadores. Soma-se a esse processo também as situações físicas que utilizamos alimentares até antes de irmos ao sono. De repente você pode ter tido um dia tranquilo, a cabeça harmonizada, e você resolve ter uma alimentação um tanto carregada, um tanto mais difícil de processo digestivo. Isso irá interferir também no seu sono ou no seu pesadelo. Então é este conjunto que vai nos trazer um bom sono, um bom sonho. É por isso que eu acho muito interessante quando o Divaldo escreve, né? Encharcando o inconsciente com a proposta nova e no futuro daquela imagem. De fato, a gente precisa encharcar o consciente, o subconsciente e o consciente presente de muito evangelho, para que a gente tenha bons e reparadores sonhos. Tudo bem, obrigado, Zola, pelas suas considerações. Verdade e Luz. Amigos que nos ouvem, nos assistem, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz de hoje, agradecendo a sua participação e também os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Vamos agora, então, às nossas considerações finais. Edgar. Bem, amigos, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estudo, de trabalho, de convivência aqui com o Zola, o André Reis, o Gilberto Silva, que dirige os trabalhos técnicos, esperando que novas oportunidades surjam para que nós possamos encontrar aqui sempre um momento de reflexão e aprendizado para todos. Obrigado. André Zola, suas considerações finais.
Reitero as palavras do Edgar, estendo-as aos amigos e amigas telespectadores, ouvintes do programa Verdade e Luz, e que cada um de nós possa ter um pouco mais de paz. Lembrando que isto é um processo em construção. Hoje são lampejos, quem sabe amanhã se tornam mais frequentes. Lembrando que o mundo é o mundo, mas a forma pela qual enxergamos depende de nós. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam a programação toda da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast, Web Rádio Verdade e Luz, ou o nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.